Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Para o nosso encerramento do estudo das funções de segundo grau, vamos resolver as últimas questões dessa sequência de estudos sobre função de segundo grau. Essa revisão é uma revisão completa, nós estamos trabalhando dentro do foco da função de segundo grau. São 10 questões nesse estudo que vão servir de referência para as avaliações. Então vamos para a questão número 8. Antes de começarmos a resolver a questão número 8, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal para que o nosso canal crescesse cada vez mais e que você tivesse aula cada vez melhor. Então vamos ver para a nossa resolução da questão número 8. Ele está falando na questão a função f de x, x ao quadrado menos 4x mais k, tem valor mínimo. O valor dela é valor mínimo. E o valor mínimo que está se referindo aqui é igual a 8, ele está justamente querendo saber o valor de k. Então, nesse caso, como ele já está dizendo que o valor mínimo da função, o valor mínimo, v de mínimo, nesse caso, ele diz que é igual a 8, e vem a questão da fórmula do valor mínimo. O valor mínimo é o y do vértice, sempre o valor mínimo e o valor máximo é o y do vértice. O que vai diferenciar a definição de valor mínimo e valor máximo é justamente esse coeficientezinho A aqui nesse caso. Se esse Azinho aqui no caso, ele for um número, se ele for um número no caso maior que zero, se ele for um número positivo, ele vai assumir o valor mínimo. Por que valor mínimo, professor? Para o valor do A maior que zero? Porque se você observar com cavidade, ela é voltada para cima, e ele vai atingir esse valor mínimo aqui na curva, onde faz a questão do y do vértice, aqui nesse ponto. E quando esse valor do A ele for um número negativo, veja que a curva ela vai para a parte superior, vai para a concavidade, vai voltada para baixo, e ela vai atingir nesse ponto aqui que nós chamamos de ponto máximo. Nesse caso aqui, ele vai atingir o seu valor máximo. Então, para o valor mínimo, o A é maior que zero. Para valor máximo, o A é menor que zero. A fórmula é a mesma, porque está se referindo quem? Está se referindo ao y do vértice. Nesse caso, o y do vértice, para o valor mínimo aqui na questão, está dizendo que é 8. E qual é a fórmula, professor, do y do vértice? Nós já sabemos que a fórmula é menos delta sobre 4A, isso aqui igual a 8. Então, nós vamos usar essa expressão, essa igualdade, para encontrarmos a questão do valor de k. Então, o que nós vamos observar? Nós precisamos do delta, como a gente sabe, todas as vezes a gente inicia com o cálculo do delta. Vamos calcular o delta da nossa função. A nossa função delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac. Nós vamos ter aqui nesse caso o nosso delta igual, que é o valor do b, menos 4, não esqueçam que é o que acompanha o valor do x, menos 4 vezes o valor do a, que no caso é 1, positivo, vezes o valor do c, que nesse caso é o k. Nessa situação aqui você vai ter 16, 4 vezes 1 vezes k, você vai ter 4k. Então nesse caso o nosso delta deu 16 menos 4k, não podemos subtrair 16 menos 4k e dizer que é 12k, porque nós não temos o parâmetro k ou a variável k no 16. Então fica desse modo. Então, continuando aqui, nós vamos ter nessa expressão aqui do delta, que é no caso menos delta sobre 4a, se substituição vai ficar menos o valor do delta, que é 16 menos 4a, você coloca dentro do parênteses porque são dois números, isso tudo dividido por 4 vezes o valor do a. O nosso Azinho aqui, como eu já falei, é 1. Tudo isso aqui igual a quanto? Igual a 8. Fazemos o jogo de sinal aqui, porque tem um parênteses, que vai ficar menos 16 mais 4k, dividido por 4 vezes 1, que dá 4. Isso aqui igual a 8, dividido por 1. Fazendo o meio pelos extremos, o que nós vamos observar? Nós vamos ter 1 vezes 16 menos 16 mais 4 vai dar menos 16 mais 4k, né? E aqui você vai ter 4 vezes 8, que você vai ter 32. Nesse caso, nós vamos ter que 4k vai ser igual a 32, que já está no segundo membro. Esse que está menos, vem para cá, mais. Então, 4k vai ser igual a 32 mais 16.
48, o nosso K vai ser igual a 48 dividido para 4. 48 dividido para 4 vai ser 12. 12 o nosso gabarito está assinalando como sendo a alternativa C. Questão número 9. Está dizendo que o vértice dessa parábola é o ponto 2 e 5. Então ele está afirmando que o vértice é formado pelo 2 para o ordenado 2, 5. Nessa situação nós temos aqui o x do vértice, que é 2, e o y do vértice, que é 5. Nesse caso ele está pedindo o valor desse parâmetro m, que nós temos aqui na nossa função do segundo grau. Então se você observar, nós vamos usar aqui, vamos imaginar a forma do x do vértice só para a gente confirmar esses dados. O x do vértice é menos b sobre 2a, x do vértice vai ser igual ao valor do b aqui no caso é menos 4, que vai ficar menos 4, duas vezes o valor do a é 1, nesse caso aqui você vai ter menos com menos, aqui no caso vai ficar mais, e 2 vezes 1 dá 2, observe que de fato nós confirmamos o nosso x do vértice como sendo o quê? Como sendo 2. Professor, por que você fez essa verificação? Simples. Quando você pega o x do vértice, que é igual a 2, e colocar ele na função, você vai encontrar o y do vértice, que é quanto? O y do vértice que é igual a 5. Então, o que eu quero dizer com isto? Que se você pegar o x do vértice igual a 2 e colocar nessa função aqui, você vai encontrar para esse y, o y do vértice. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos colocar o x aqui nessa função e vamos igualar a quem? Ao y do vértice, porque o x do vértice só gera o y do vértice. Então, nesse caso, nós vamos colocar na expressão da nossa função o valor do x do vértice. Nós confirmamos aqui que de fato ele é 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2 menos 4 multiplicado pelo x do vértice, que nesse caso é o 2, mais o m. Isso aqui tudo igual a quem? Ao y, só que eu estou substituindo o x do vértice, logo o nosso y é o y do vértice, que é quanto? É igual a 5. Aqui nós vamos ter 4, 4 vezes 2, nós vamos ter 8, mais m, isso aqui igual a 5. 4 menos 8 aqui no caso, você vai ter menos 4 mais m você vai ter igual a 5. O m vai ser igual a quem? Vai ficar 5, esse que está menos vem para cá, mais 4. Então o m vai ser igual, 5 mais 4 igual a quanto? 5 mais 4 igual a 9. 9 nós temos o gabarito assinalado na nossa letra D. O gabarito dessa questão número 9. E para encerrarmos esse nosso estudo de função do segundo grau, revisão exclusiva sobre esse assunto, nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: a função real f na variável real x, no caso, de variável real, porque nós estamos trabalhando com a variável x, ela é dada por f de x menos x ao quadrado mais 12x mais 20. Ela tem um valor, aí observe que ele pede para interpretarmos e encontrarmos se é um valor mínimo na letra A, um valor mínimo na letra B, um valor máximo na letra C, um valor máximo na letra D e um valor máximo na letra E. Só que nós temos o valor mínimo igual a menos 16 na letra A, 16 na letra B, 56 na C, 72 na D e 240. Agora veja a seguinte situação. A primeira coisa que nós vamos ter que observar, a dica que é necessário e eu tenho que dar para vocês, a dica é: olhe para o valor do A. O nosso valor do A aqui ele é menos 1. Ele está acompanhado aqui, é menos 1. Menos 1 é menor que 0. Concavidade dessa parábola voltado para quem? Voltado para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, você vai ter sempre aqui nessa parte superior o que nós chamamos de valor máximo. Então a letra A e a letra B estão descartadas. Elas não fazem parte da nossa resposta porque está falando em valor mínimo. Então nós temos a letra C, D ou E como resposta. Precisamos descobrir o valor que nós chamamos de valor máximo. Então o valor máximo nada mais é, nós já vimos aqui durante os nossos estudos, que o valor máximo ele é o y do vértice, que é igual a menos delta dividido por quem? Por 4a. Então nesse caso o delta aqui vai ficar como?
vai ficar 12, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, isso multiplicado por 20. Nesse caso, 12 ao quadrado vai dar 144, menos com menos você vai ter mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80. 144 mais 80, você vai ter aqui 224 para o delta. Vamos então calcular o nosso valor máximo, para encontrarmos aqui a alternativa. Então, nesse caso, o nosso valor máximo ele vai ser igual menos o valor do delta. Nesse caso, o nosso delta é 224, então menos 224. 4 vezes o valor do a, o nosso a nesse caso menos 1, coloca menos 1. Nosso valor máximo aqui vai ser igual menos 224 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Menos dividido por menos, nós vamos ter mais, e 224 dividido por 4, nós vamos ter 56. Então, nosso valor máximo é igual a 56. Gabarito assinalado na letra C. Agora, temos uma observação importantíssima aqui também, que se fazia necessário nessa questão. Poderia se resolver essa questão, vai que você está resolvendo a questão, e ele dá o x, esse x igual a 6, o x igual a 12, o x igual a 20, o x igual a menos 12 e o x igual a 6 novamente. Esse x que ele está se referindo aqui é o x do vértice. Então, veja que o x do vértice aqui no caso, para as letras C, D e E que nós tínhamos, eles são distintos, x igual a 6, 12 e 20. Então, se por acaso estivéssemos fazendo uma prova de vestibular, de Enem, então era necessário somente o nosso x do vértice para encontrar o gabarito. Nós calculamos o valor máximo, aqui eu calculei o valor máximo, porque pode ser que na questão não venha indicando esse x. X igual a 12, x igual a 6, x igual a 20. Mas no caso aqui, como está indicando x igual a 6, eu usaria o x do vértice só para a gente confirmar. O valor do b menos o valor do b, no caso, ficaria menos 12. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 1. 2 vezes menos 1. Aqui nós vamos ter menos 12. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos dividido por menos, nós vamos ter mais. E 12 dividido por 2, nós vamos ter 6. Então, o nosso x do vértice ele é igual a 6. E, de fato, o que a gente observa? Essa letra C, ele tem valor máximo igual a 56 que nós encontramos. E, justamente, o x do vértice sendo igual a 6. Então, se fosse para encontrarmos sem o x do vértice, usaríamos o valor máximo. Com o x do vértice, bastava calcular ele para encontrar a nossa alternativa correta. Mesmo porque nós temos aqui x igual a 6, mas está afirmando na questão que é valor mínimo e não é valor mínimo. Nosso aqui, no caso, é valor máximo. Então, veja que nós fechamos aqui um estudo completo sobre resolução de exercício de função de segundo grau. Foram abordados vértice, valor máximo, valor mínimo, cálculo de parábola, raízes, interpretação de várias questões, de vários níveis, para que nós fechássemos esse estudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, para que o nosso canal cresça cada vez mais.